Hoje a gente tem uma notícia muito triste e também muito mal escrita. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste espaço. Sejam muito bem-vindos. Vocês podem me encontrar também no meu site, podem me encontrar no Twitter e no Instagram, um pouco menos no Facebook. E nessa série Notícias Incríveis eu costumo falar sobre notícias que são mal escritas, como elas poderiam melhorar e ser mais bem apresentadas. E nesse caso é uma notícia que, além de estar mal escrita, é uma notícia muito triste, é mais um caso de feminicídio acontecendo no Brasil. São inúmeros todos os dias. E a maneira como esses feminicídios são apresentados e são descritos é muito curiosa, para dizer o mínimo. Então vamos lá, essa é uma notícia do G1 de Santa Catarina. A manchete da notícia diz assim: mulher é morta e marido morre atropelado por caminhão na Grande Florianópolis. Quando você lê essa manchete, não é possível entender como é que esses fatos se desenrolaram. Como os casos de feminicídio são muito frequentes no Brasil, é possível que você pense que essa mulher foi morta pelo marido. Mas em nenhum momento está sendo dito que ela foi morta pelo marido. Em nenhum momento está claro como é que a sucessão de fatos se deu. Você pode dizer assim para mim: Jana, mas uma manchete, ela é sucinta. Os fatos vão ser desenrolados e compreendidos ao longo da notícia. De fato, você tem razão, isso pode ser verdade. Mas nesse caso, essa manchete não é uma manchete sucinta. Ela é uma manchete longa, com muitos caracteres. E ela tem uma coisa curiosa nela, porque você tem mulher é morta, então você tem uma voz passiva para indicar que essa mulher morreu. Então ela não morreu de morte natural, ela não morreu em função de uma doença, ela foi morta por alguém, ela foi assassinada por alguém. E aí na sequência o que a gente tem, esse jornalista explicando o que aconteceu com o homem. E aí, quando vai explicar o que aconteceu com o homem, vai dizer que o marido morre atropelado por caminhão na Grande Florianópolis. É uma tragédia enorme você pensar isso. E quando tá dizendo que o marido morre atropelado, você imagina um caminhão atropelando assim de maneira... É como se fosse aleatório, como se fosse sem querer que isso tivesse acontecido. Então você não consegue entender como é que essa tragédia realmente se deu. Aí, na primeira linha, né, que dá uma mini explicação do caso, eu sempre esqueço o nome dessa linha. Jornalistas, me ajudem. Desculpe, eu esqueci. São 7 horas da manhã. O jornalista vai dizer assim: segundo a polícia, suspeito matou mulher após briga e depois teria cometido suicídio. Temos aqui uma notícia sem pé nem cabeça. Porque no título, marido é que aparece. Marido morre atropelado. Então a mulher é morta e o marido morre atropelado. Você pode imaginar que é um terceiro ou uma terceira pessoa, né? Uma terceira pessoa quem praticou esses dois atos. Aí nessa linha de explicação, o que vai se dizer é que o suspeito matou mulher após briga. De novo, mulher aqui é um substantivo que está determinando mulher esposa ou mulher versus homem. Que substantivo é esse que está sendo empregado? Por que agora se usa a palavra suspeito? E aí está dizendo que teve uma briga e depois ele teria cometido suicídio. Então esse suspeito é o marido? Se ele cometeu suicídio, então ele não foi simplesmente atropelado, né? Ele pode ter se jogado em frente a um caminhão. E aí, gente, tem um elemento aqui que eu tô falando do substantivo, né? Marido, suspeito, mulher, mulher. Tem uma coisa no jornalismo que é de você não usar repetições, né, constantes de uma palavra. E aí, na verdade, se você faz redação para o vestibular, é a mesma coisa. Você não fica repetindo a mesma palavra. Você tem que ficar procurando substantivos que são sinônimos daquela primeira palavra que você usou. Só que nesse caso o que a gente vê é que mulher continua sendo mulher e o marido vira suspeito. Lá em cima ele não era suspeito, ele era o marido só. Aí embaixo ele vira o suspeito. Qual é a questão? Eu ia falar medo. Qual é o medo? Qual é a questão que as pessoas têm? De não deixar explícito na manchete como é que essas coisas efetivamente aconteceram. Eu sei que tem o lance do clickbait, né? Para as pessoas clicarem e olharem, mas essa notícia ela é tão absurda, é tão triste, tão horrorosa, que informar claramente logo de cara não faria que as pessoas não clicassem. Inclusive porque informar claramente não significa dar todos os detalhes para que a pessoa possa clicar na notícia, mas dizer exatamente a que veio a tragédia. Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta na noite de segunda-feira em São João Batista, na Grande Florianópolis. Conforme a polícia militar, a suspeita é que o marido de 30 anos tenha a asfixiado e depois cometido suicídio
atropelado por caminhão. Ora, por que não se faz então na manchete? Mulher é assassinada pelo marido que comete suicídio em seguida. Por que não é assim? Ou então, marido mata a mulher e se suicida em seguida. Eu tô falando aqui, não é uma grande literatura, viu, gente? É uma escrita seca, direta. Então, veja, você não tá se prezando pelo preciosismo do estilo na escrita, por que não se é objetivo? Ao invés de criar uma manchete que não deixa claro quem fez o quê? Que essa mulher foi morta aleatoriamente e que esse homem também morreu aleatoriamente atropelado. Não se trata disso. Então, me incomoda muito a maneira como essas notícias são apresentadas, porque o feminicídio, ele tem cara, ele tem nome, é família, é dentro de casa que essas mulheres são mortas. Então, e a gente não fala sobre isso, fica uma coisa meio velada, e quando acontece, não, mas foi esse caso, não se esperava isso dele, se costuma tentar buscar um motivo porque esse homem cometeu isso, então, como se a mulher tivesse em algum momento culpa da história. Então, as notícias, elas já são, em geral, todas muito mal veiculadas sobre o feminicídio. Nesse caso, por que não se foi objetivo e direto quando se usou uma manchete tão gigantesca assim para elaborar o que foi o crime, né? Enfim, vamos voltar. A PM foi acionada às 23h55 no centro. Daiane da Silva Martins foi encontrada em casa, trancada no quarto do casal. Ela estava nua e com marcas no pescoço. E aqui a gente tem detalhes que tornam essa manchete ainda mais problemática, porque quando você lê que mulher é morta e o homem morre atropelado, você não imagina esse episódio traumático acontecendo dentro de casa. O foco aqui, minha gente, é o assassinato dessa mulher, e o que eles fazem são 3 palavrinhas para destacar o que é a morte dessa mulher, e depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras para indicar como é que esse homem morreu. Então, ao invés de destacar que ele a assassinou de tal maneira, você só diz que ela foi morta e depois você vai falar que ele morreu atropelado pelo caminhão na Grande Florianópolis. Veja, eu não estou dizendo isso porque eu quero que esse homem morra, porque ele matou uma mulher. Não se trata de um punitivismo barato, não é isso que eu espero. Mas quando uma notícia vai relatar um caso de feminicídio, seguido de morte ou de suicídio, como foi esse caso, veja, o destaque é explicar o que esse homem fez, e isso não aparece na manchete. Foi ele quem matou essa mulher, gente, muito provavelmente. É claro que eu tô dizendo aqui muito provavelmente porque tem um aspecto legal aí, né? Se a investigação ainda não foi concluída, não se sabe se exatamente foi ele, tudo bem. Mas você coloca um possivelmente na manchete, sabe? Você dá esse benefício da dúvida, já que a investigação não foi concluída e legalmente o jornal precisa, claro, deixar esse benefício da dúvida, mas não é daquela maneira que você escreve a notícia, dando destaque para que esse homem morreu atropelado, quando na verdade o foco aqui é ver que essa mulher foi encontrada morta dentro de casa e esse marido. Então, espacialmente, a história se deu de outro jeito. Primeiro ela foi morta dentro de casa, depois esse homem saiu na rua e se jogou na frente de um caminhão. Foi isso que aconteceu. E não é isso que aparece nessa manchete. É como se tudo fosse aleatório. Na sequência, a notícia vai dizer, né? Conforme a PM, a mãe de Daiane encontrou a filha e acionou a polícia. Na casa, 3 filhos da vítima dormiam e ficaram sob custódia da avó. Olha quantos elementos tem aí que são centrais para essa história e que não são os elementos escolhidos para manchete. Ainda segundo a PM, a suspeita é que o casal tenha brigado e o homem cometido o crime. No quarto também foi encontrado um bilhete escrito à mão, assinado pelo marido, Kleber Machado Camargo. Aí a reportagem procurou a Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias para mais informações sobre a investigação, sem resposta até a publicação dessa notícia. E aí, na sequência, eles vão explicar então o caso de atropelamento. O homem foi atropelado por um caminhão na SC 410, na altura do quilômetro 23, no bairro Cracker, por volta das 22 horas. O caminhoneiro aguardou a chegada da PM a cerca de 100 metros do corpo. Segundo o caminhoneiro, o homem teria se atirado nas rodas traseiras do caminhão. O condutor informou que não houve tempo de parar o caminhão. Kleber morreu no local do atropelamento. Veja, essa notícia não é nenhum caso de grande escrita. Acho que é preciso que os jornalistas se comprometam não só com dar a notícia de qualquer jeito, mas de trazer as informações sobre o feminicídio da maneira mais prudente. De repente ficou ruim a luz, mas a gente vai terminar a gravação desse jeito mesmo. Então, veja só, existiriam várias
possíveis maneiras de se escrever essa manchete. Já é muito triste esse episódio, mais triste ainda como a gente evita trazer os agentes das ações. A mulher não é morta, o marido matou ela, estrangulou ela dentro de casa pelada, sabe? É muito triste, é muito humilhante e é muito retrato do que é o feminicídio no Brasil, sabe? Acontecendo dentro de casa. Então, isso precisa aparecer, gente, porque as pessoas, elas ficam receosas em falar sobre essas coisas e eu não acho que esse é o caminho. Então é isso, Notícias Incríveis de hoje. Caso você veja outras notícias por aí, traga pra gente comentar. A gente teve o Papo de Linguista na terça e no sábado a gente tem vídeo novo também. Um grande beijo pra vocês, tchau, tchau.